anjo, defendei-nos no combate. Seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que vagueiam no mundo para a perdição das almas. São Miguel, São Gabriel, São Rafael, santo anjo da nossa guarda, combatei e rogai por nós. Gente, vamos dar início então, 10ª pregação da nossa quaresma de São Miguel. E olha, hoje nós vamos meditar numa realidade extremamente necessária, tá? Nós estamos no capítulo 9 e 10 do livro da quaresma de São Miguel, do combate espiritual, a paz interior. Então, como devemos governar os sentidos exteriores e passar deles para a contemplação da divindade. Serão 2 capítulos hoje, então presta atenção, prepara a sua Sagrada Escritura e seu Catecismo da Igreja, porque nós vamos hoje partilhar bastante. E como as mesmas coisas nos servem de meio para regular nossos sentidos, passando delas para a meditação do Verbo encarnado e os mistérios de sua vida e paixão. Existe uma falácia, contra a Igreja Católica de que a Igreja abomina o corpo. E isso é mentira. Nós temos ao longo desses dias meditado sobre a necessidade, sim, de ter uma inteligência iluminada pela fé, de maneira que a nossa vontade esteja fortalecida. Nós temos meditado sobre a necessidade, sim, da mortificação dos nossos sentidos, para que as nossas paixões possam estar devidamente ordenadas. Nós temos feito todo esse caminho. Mas nós não podemos, nós estamos, aliás, fazendo este caminho exatamente porque o nosso corpo, o seu corpo, é templo do Espírito Santo. A igreja não abomina o corpo, a igreja não despreza o corpo. Ora, este corpo ressuscitará, No fim, este corpo ressuscitará. Nós adentraremos no céu, então, corpo e alma. Jesus, está tudo ok? Então, o nosso corpo, ele ressuscitará. E olha, abre a palavra, abre a sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 6, no versículo 19. Não sabeis que vosso corpo é santuário daquele que habita em vós? Não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que recebestes de Deus? 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. O teu corpo, esse corpo aí, toca aí em você. Esse corpo aí, ele é templo do Espírito Santo. E mais, diz ainda o apóstolo, e que não pertenceis a vós mesmos. Agora você guarda essa informação aqui, porque na segunda parte da nossa meditação nós vamos entrar aqui. E que não pertenceis a vós mesmos. Eu não me pertenço. O batismo selou em nós uma consagração, uma pertença a Cristo. O batismo fez de nós, então, filhos de Deus. Nós estamos selados. Eu pertenço a Deus. Eu pertenço a Jesus Cristo. Então, se nos comunicou este penhor do Espírito, vós agora, o vosso corpo que agora é templo do Espírito Santo, temos uma outra notícia. Vós não pertenceis a vós mesmos. Este corpo é templo do Espírito Santo, está consagrado ao Senhor. Por isso você não pode fazer dele aquilo que você bem entender. Ele precisa ser tratado com a sacralidade devida. É sagrado. O teu corpo é sagrado. Essa informação é muito importante, ela é base para todo o nosso caminho. Todo o caminho que nós vamos percorrer a partir daqui. Tá? E você vai copiando, vai anotando, porque isso aqui vai ser uma chave que vai lhe fazer entender muita coisa. Então, eu já comecei respondendo essa pergunta. A igreja não abomina o corpo. O nosso corpo, incluindo os nossos sentidos, ele não é mau em si. De fato, não é o corpo que peca, não é? Mas é a nossa alma. Corpos, enquanto tais, não pecam. Não é? O que decide pecar é a alma.
Assim como amar, crer em Deus, fazer as coisas, a alma é o centro das nossas decisões, é a parte mais nobre do ser humano, ela que nos dá mérito ou demérito, ela que faz de nós santos ou grandes pecadores. Sucede, porém, que a alma vive em contato com a matéria. Nós não somos anjos puro espíritos. Nós também já falamos sobre isso, não somos puramente matéria. Nós somos espírito e matéria, nós somos alma e corpo. Então, a alma humana vive em contato com a matéria que é o corpo. É um instrumento, o seu corpo é o instrumento que você tem para fazer o bem, para fazer o mal. Então, estes olhos, não é, que pode contemplar a beleza da criação, estes olhos que um dia verão a Deus, não é, que já contemplam o Senhor presente no Santíssimo Sacramento, ainda Deus de maneira velada, mas que um dia contemplará, um dia verá a Deus. Me lembra agora de Jó, ele vai dizer: na minha carne eu verei a Deus. Olha que forte isso, na minha carne eu verei a Deus. Então, estes olhos que são destinados à visão beatífica, à visão de Deus, ele também, como janela da alma, ele pode estar sendo usado de maneira indevida. E é o que o livro vai trazer. Como é que nós devemos utilizarmos então dos nossos sentidos? Os nossos sentidos exteriores. A nossa visão, o nosso tato, o nosso olfato, o nosso paladar, o nosso ouvir. Eu me lembrava, preparando essa formação, da experiência de Santa Teresa d'Ávila, essa grande mestre e doutora da igreja. Foi contemplando a humanidade de Cristo. Olha só, olha isso. Não é? Este Deus invisível, que se fez visível em Jesus, que assumiu um corpo, um rosto, assumiu a nossa carne em Jesus, foi contemplando a humanidade de Jesus, que Santa Teresa, ela vive uma experiência profunda, a sua segunda conversão. Santa Teresa vive uma experiência profunda de conversão, contemplando a humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo, o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, através dos seus sentidos. Então, aquilo que Deus nos deu para usar para a sua glória, nós precisamos tomar uma decisão, colocar os nossos sentidos a serviço do Senhor, daquilo que Ele espera de nós, daquilo que Ele deseja de nós. Então não se trata de abominar o corpo vai ser um instrumento que eu vou usar para servir ao Senhor. Eis uma das grandes verdades do cristianismo, que ensinam mesmo que as melhores filosofias, o homem tem corpo, mas não é como os outros animais, tem alma, mas não é espírito puro. Somos uma unidade que deveria ser harmoniosa. E havia essa harmonia. Havia essa harmonia entre corpo e alma. No paraíso, havia essa harmonia, mas foi quebrada pelo pecado. Então, assim é o homem. A maravilha das maravilhas é que Deus resolveu fazer esse homem, como eu falei, ou seja, encarnar-se, querendo redimir a humanidade e abrir para nós as portas do céu. Isso é extraordinário. Agora veja, eu quero partilhar aqui com você esse segundo passo, que é exatamente, havia esta unidade entre corpo e alma, mas essa unidade ela foi quebrada. São João Paulo II explicou que antes do pecado original, o corpo humano estava em um estado de perfeita inocência e transparência. Gente, antes do pecado original, tudo aquilo que o homem então via, né? Tudo aquilo então que Adão via fazia com que ele enxergasse. Se ele enxergava algo belo, aquilo fazia com que ele imediatamente fosse elevado à beleza do Criador. Então ele contemplava a beleza da criação e aquilo imediatamente fazia com que ele chegasse até o belo, o Criador. Ele enxergava a bondade que havia e fazia com que ele então contemplasse o sumo bem. Aquele que é bom, Deus é bom. Então até mesmo quando se olhava, de repente, uma beleza expressa num corpo humano. Esse corpo era janela para o céu. Ao contemplar aquilo ali, o homem era levado a glorificar a Deus. Ao saborear uma fruta, algo que apetecia o paladar, o homem era levado a glorificar a Deus. Ou seja, tudo aquilo que o homem tocava, tudo aquilo que o homem via, tudo aquilo que o homem ouvia, tudo aquilo resplandecia o Criador. Tudo aquilo elevava o seu coração a glorificar o Criador, a glorificar Deus. Com o pecado, como que essa janela que se abria para a eternidade, ela foi fechada. Os nossos sentidos como que ficaram então abarrotados. Os nossos sentidos foram então confundidos.
O ser humano vivia numa inocência original onde o corpo não era uma barreira, mas era uma janela aberta para a comunhão com Deus. Preste atenção, isso aqui é profundo, tá? A catequese que nós estamos ministrando para vocês ao longo dessa quaresma de São Miguel é um conteúdo sólido. É um conteúdo sólido, então fica atento. Pega o catecismo, pega a Bíblia, pega o seu caderno, vai escrevendo, vai riscando o livro, porque isso aqui é profundo, você precisa entender o que está acontecendo. São João Paulo II vai dizer: o ser humano vivia numa inocência original onde o corpo não era barreira, mas era janela aberta para a comunhão com Deus. Era janela aberta para a comunhão com Deus. A expressão bíblica, né, em Gênesis 2, 25, nós vamos ler que Adão e Eva estavam nus e não sentiam vergonha. Estavam nus e não sentiam vergonha por causa dessa inocência original, por causa dessa pureza. Hoje nós precisamos nos vestir. E mais do que nos vestir, precisamos nos vestir bem, com modéstia. Não é? Nossa Senhora diz isso em Fátima. Vos vestir com pudor. Olhai como se veste a mãe do Senhor. Qual é o modelo, irmã Maria Raquel? Olha para a mãe do Senhor. Ela que disse: olhai como se veste a mãe do Senhor. Às vezes, você vai se vestir e você tem que perceber se você está mais semelhante à mãe do Senhor ou se você está se assemelhando à serpente infernal. Um espírito de sedução. São Padre Pio, que hoje nós pedimos a intercessão, aqui dizia: aquilo que está exposto pode ser que vá queimar no inferno. Cuidado. Cuidado. Nós não podemos também ser causa de escândalo para o outro. Outro dia recebi aqui uma jovem senhora e ela dizia que desde um dia que recebeu amigos do seu filho em casa e que percebeu que os amigos do filho ficaram adolescentes ainda olhando para o corpo dela porque ela estava com um short, estava em casa, um short, uma blusa aqui, sem manga. E ela disse que sentiu tanta compaixão daqueles adolescentes e decidiu a partir daquele momento vestir-se com modéstia. Para não ser causa de tropeço, de escândalo na vida de outros. Então, nós precisamos cobrir o corpo, mas não era assim. Não era assim no princípio. Por quê? Porque havia essa inocência original. Porque havia uma perfeita harmonia entre corpo e alma. Então, a partir do momento que os nossos primeiros pais pecam, olha o que acontece. Estavam nus e passam agora a sentir vergonha e medo. E passam a sentir vergonha e se escondem. Então aquela expressão, estavam nus e não sentiam vergonha, indica diretamente a experiência de um estado original do homem e da mulher anterior ao nascimento da concupiscência, diz São João Paulo II. É uma expressão da sua inocência original, essa particular pureza de coração que preserva uma integridade interior do homem, permite a completa comunhão do homem e da mulher, uma comunhão estabelecida no mistério da criação. Veja, então, como eu falava, o corpo era, por assim dizer, uma expressão visível da alma. E por isso estava aberto para Deus. Refletindo a imagem divina. O corpo refletia esta imagem divina. O Senhor nos criou imagem e semelhança dele. E o corpo refletia esta imagem. Mas como eu falava, veio então a desordem. A nudez sem envergonhar-se mostra que o primeiro casal participou dessa mesma visão de Deus. Eles conheceram a sua bondade, conheceram o glorioso plano de amor traçado por Deus. Viram-no escrito em seus corpos e o experimentaram na atração mútua. Mas com o surgimento do pecado, perdemos essa gloriosa visão. Ele diz ainda, o corpo levava em si, no mistério da criação, este sinal da imagem de Deus, que constituía também a fonte específica da certeza daquela imagem presente em todo o ser humano. A aceitação original do corpo, olha que interessante, era em certo sentido a base da aceitação de todo o mundo visível. Era para o homem a garantia do seu domínio sobre o mundo, sobre a terra, que deveria sujeitar. Mas as palavras que vêm em seguida, Gênesis 3:10, cheio de medo, porque estou nu, eu me escondi. Adão, onde estás? Me escondi porque estou nu. Testemunha agora uma mudança radical dessa relação. O homem perde, de alguma maneira, a certeza original da imagem de Deus, tal como expressa no seu corpo. E Cristo então vai se encarnar. Cristo então, Deus vai se fazer carne para restaurar essa ruptura.
Olha o plano maravilhoso de Deus. Cristo, ao se encarnar, diz ainda São João Paulo II, redime não apenas a alma, mas o corpo. Eu estou aqui fundamentando o que nós vamos ver em seguida. Porque os sentidos exteriores, os sentidos do nosso corpo são essas janelas da alma, vai dizer São João da Cruz. Aquilo que vai ficando impresso na nossa alma entra por esses sentidos, pelos sentidos exteriores. E há uma grande questão, porque desde que aconteceu esta desordem, os nossos sentidos estão buscando a todo tempo os prazeres sensíveis. Estão buscando a todo instante os prazeres sensíveis, que muitas vezes então vão nos arrastando para o pecado. Então, Cristo, ao se encarnar, redimiu não apenas a alma, mas também o corpo. Ele assume a nossa humanidade para reabrir essa janela que foi fechada pelo pecado. A redenção é, portanto, uma renovação do homem inteiro. Uma renovação do homem inteiro, corpo e alma. Uma chamada à santidade, onde o corpo volta a ser o templo do Espírito Santo, capaz de refletir a imagem de Deus e viver em comunhão com Ele. Gente, olha que incrível isso aqui. Não foi apenas a alma, mas o Senhor vem redimir corpo e alma. Este corpo agora torna-se templo do Espírito Santo. E aqui a gente já abre aqui um leque para tantas perguntas. Nós podemos trazer aqui, por exemplo, a realidade da tatuagem. O que é que nós estamos fazendo com o nosso corpo? Tantas outras situações que eu quero tocar com vocês aqui, por exemplo, a busca incessante pelas cirurgias plásticas, o culto ao corpo de maneira exacerbada, a realidade da vasectomia, laqueadura. Nós vamos falar sobre isso aqui. Eu quero tocar nesses assuntos porque vocês precisam enxergar isso aqui na prática. Então, nós vamos percorrer esse caminho aqui, eu estou fundamentando aquilo que nós vamos trabalhar na prática nesta pregação. Por quê? Você já aprendeu, o meu corpo é templo do Espírito Santo. Repete isso aqui comigo. O meu corpo é templo do Espírito Santo. Recebemos esse penhor do Espírito no batismo. Mas o apóstolo continua e diz a segunda coisa. Vós não pertenceis a vós mesmos. Eu já não me pertenço. Eu já não me pertenço. Eu pertenço a Cristo. Eu estou selado. Eu sou consagrado pelo batismo. Então, será que eu posso dispor do meu corpo ao meu bel prazer? Será que isso é moralmente, não é, devido? Será que eu posso dispor do meu corpo como eu bem entender? Vamos adiante. Existe em todos nós uma inclinação ao pecado, ao mal. A gente já, nas pregações anteriores, já falamos bastante nisso. Temos essa natureza humana ferida pelo pecado que busca a todo instante os prazeres da carne. Os nossos sentidos estão descontrolados. Por isso é tão importante, não é, viver sob o controle do Espírito Santo. Mas a verdade é essa, os nossos sentidos estão descontrolados, abandonados a si mesmos. Eu sempre falo isso. Certa vez eu fui confessei, o padre Luciano, sacerdote já falecido italiano, ele olhou para mim e disse, se não fosse a graça de Deus, tu serias a pior das criminosas. Ele dizia, filha, se não fosse a graça de Deus, eu e você, nós seríamos terríveis. Seríamos os piores bandidos, os piores criminosos. Sem a graça de Deus, nós iríamos fazer coisas que muitas vezes a gente nem pensou na vida. Sem a graça de Deus. Esse descontrole dos nossos sentidos, que pode levar a esse afastamento de Deus. É o que Dom Lorenzo no livro hoje vai dizer. O apetite, ele é como um líder da nossa natureza frágil. E vai nos inclinando desenfreadamente a buscar prazer e deleite. E não podendo alcançá-lo por si só, ele utiliza os sentidos como soldados e instrumentos para atingir os seus objetivos. Ora, o que é que apetece mais? Não é? Fazer um dia inteiro de jejum ou se fartar num banquete? O que é que apetece mais? A que eu sou naturalmente inclinado? Ora, fartar-me num banquete. Imagina, os doces, não é? Bolo. O pessoal que está com a penitência, para, irmã Maria Raquel, não vai falar disso aqui. O pessoal que está sem café, um café maravilhoso. Maria Raquel, pelo amor de Deus, para, que ainda falta 30 dias. Mas é muito mais, nós somos arrastados a isso. Talvez seja muito mais
simples e fácil passar 2 horas rolando aí o Instagram, as redes sociais, do que por 2 horas concentrar-se na oração. É ou não é? É fácil passar 2 horas ali rolando o feed de um Instagram e você nem sente a hora passar, do que por 2 horas concentrar-se no Santo Rosário, no momento de oração, ali com foco. Os nossos sentidos estão descontrolados. E é sobre isso que Dom Lorenzo hoje vai falar. Vamos caminhar aqui. E existe um perigo terrível em não controlar os nossos sentidos. Eu dizia outro dia na pregação, nós fomos criados para a felicidade. Escute bem, eu não disse facilidade. Nós fomos criados para a felicidade, não para a facilidade. Isso aqui vai exigir de nós luta. Atualmente os nossos sentidos são bombardeados com incontáveis estímulos. E nós precisamos então de muita ascese, esforço e luta para nos mantermos então sob esse controle do Espírito Santo. Entenda de uma vez, satisfazer os nossos sentidos de maneira imediata é uma maneira terrível e mascara a nossa busca sincera pela felicidade que só é encontrada em Deus. Satisfazer os nossos sentidos de maneira imediata é uma maneira que Satanás encontrou para mascarar a nossa busca sincera pela felicidade que só é encontrada em Deus. Nós somos, meus irmãos, buscadores de Deus. Buscadores de Deus. Então, Dom Lorenzo ele já vai colocar no início da meditação, ele já vai colocar aqui no início, evite deixar seus sentidos vagarem livremente para onde desejarem. Não os utilize para coisas que só proporcionam prazer e não têm nenhum fim, proveito ou necessidade. Se inadvertidamente já se deixaram levar longe demais, faça-os voltar atrás. Governe-os de forma que triunfem sobre os mesmos prazeres e vãos contentamentos que anteriormente os mantinham miseravelmente cativos. Vamos lá, o pessoal da fofoca. Eu posso passar 2 horas falando com você sobre um assunto que eleva o teu coração. E é o que nós fazemos aqui no Rosário. Nós estamos partilhando, é direção espiritual, é meditação da palavra de Deus, é o que nós estamos fazendo aqui na pregação agora. Vamos partilhando 1 hora sobre a beleza de Deus, sobre aquilo que Deus faz, sobre a obra extraordinária de Deus, e isso vai elevando o nosso coração. Mas você poderia fazer a opção de, ao invés de estar 2 horas no Rosário ou 1 hora ouvindo a pregação, estar por 3 horas fofocando. Tem pessoas que trazem essa fraqueza. Então, né? Pega ali, liga ali em alguém, ou vai ali na vizinha e vamos fofocar sobre a vida do povo aqui da rua. Sobre a vida do povo aí Você viu a roupa que fulana foi na missa domingo? Você viu que ele foi com ela? Você viu que ele não estava? Você viu? E fofoca. Encontra prazer naquilo ali. Encontra prazer nisso aqui. E Dom Lorenzo está dizendo, não deixe os seus sentidos vagarem livremente para onde desejarem. Traga-os de volta. Traga-os de volta para realizar aquilo que é preciso ser feito. Por exemplo, o descanso. O descanso é algo tão maravilhoso, nós precisamos. Mas tem gente que pega o final de semana e vai voltar, como diz aqui, só o bagaço da laranja na segunda. Porque fez daquele descanso, na verdade, ao invés de descansar a alma, e o principal descanso, gente, às vezes a gente está muito cansado, e o corpo precisa dormir, não é? Precisa dormir. Mas a gente esquece do primeiro descanso que deve acontecer, que é a oração. O descanso da oração. Então a gente vamos passar um final de semana diferente, vamos ali, fazer coisas diferentes, e vai num parque aquático, e vai aqui. Isso, não estou dizendo que isso é pecado, coisas lícitas. Mas eu preciso, ao fazer essas coisas, me perguntar, será que isso, hoje muita palavra muito utilizada, será que isso me conecta a Deus? Ou será que isso me distancia? Entende? É a pergunta que eu preciso fazer. Dentro daquilo que é lícito fazer. Será que isso me distancia ou será que isso me conecta a Deus? Porque aí eu tenho que fazer um esforço. Eu vou no final de semana, vamos para a praia. Vamos tomar um banho de mar. E aí eu posso entrar, olhar para aquele mar e dizer como Santa Teresa dos Andes. O mar, em sua imensidão, me fala da bondade de Deus. O mar, em sua imensidão, me fala de um amor infinito de Deus por mim.
Agora vamos voltar aqui para a realidade. Eu chego naquela praia, tá um monte de gente sem roupa. Aí você olha para um lado e para o outro, o que é que você começa a sentir muitas vezes? Um estímulo interior. Muitas vezes a luxúria, o pecado. Veja, Santa Teresa dos Andes contemplando o mar. Você contemplando o mar. Estão usando ali os mesmos sentidos exteriores. Entende? É isso aqui sobre o que o Dom Lorenzo está falando. Eu preciso me utilizar daquilo ali para que aquilo me leve até Deus. Há uma palavra belíssima sobre o pão eucarístico, não sei se é uns poemas compostos por São Tomás, mas vai dizer esse pão do céu que contém todo o sabor. A Eucaristia. O pão do céu que contém todo o sabor. Quando você saboreia uma comida deliciosa, o que é que isso desperta em você? Será que você é capaz de elevar a sua alma até Deus? Sabe o que é que Santa Teresinha fazia? Quando ela sentava-se para comer, imediatamente ela trazia uma cena da paixão de Jesus à mente. Para não cair no pecado da gula. Para oferecer a Deus aquele prazer da comida, para não se dispersar. Ela, ao comer aquela comida, ela ficava pensando em Jesus sendo flagelado. Ela ficava pensando do sangue espirrando do rosto de Jesus. Ela ficava pensando na hora da coroação de espinhos. Ela ficava pensando nas bofetadas. Dom Lorenzo vai dizer isso. Usar a humanidade de Cristo para purificar os nossos sentidos, para tocar Deus. Gente, isso aqui é um homem de vida espiritual que eu estou falando. Isso aqui é mulher de vida espiritual. Eu fiz um comentário sobre a união do homem e da mulher dentro da realidade do sacramento do matrimônio, na vivência do sexo de maneira saudável. Teve uma única pessoa na pregação anterior que se escandalizou um pouco. Maria Raquel, misturar isso com a cruz de Nosso Senhor? Ora, a beleza aí foi criado por Deus. Agora, às vezes, as experiências que a pessoa teve, uma realidade muito triste, por exemplo, uma violência sexual, um abuso que você sofreu na infância e etc. E você passou a olhar para aquilo ali como algo terrível, pecaminoso, por causa das experiências ruins que você viveu. Ou porque o que você aprendeu sobre isso olhando as séries, olhando as novelas, olhando o que a mídia apresenta. E você absorveu isso como algo pecaminoso. Mas no princípio, na origem, o Senhor não era assim. Isso é plano de Deus. O sexo também é sagrado. O alimentar-se deve ser sagrado. Por isso que ao sentar-me numa mesa, o que é que eu devo fazer? Invocar imediatamente a bênção do Senhor sobre os alimentos. Jesus, ele está reunido na ceia com os seus apóstolos. Alimentar-se é necessário. E nós devemos fazer das refeições algo sagrado. Aquela prática hoje, difundida de ficar comendo toda hora de maneira dispersa. Gente, aquilo é terrível para a virtude da temperança. Abre um pacote aqui, abre um biscoito ali, abre uma coisa aqui, abre uma coisa ali. Isso, para quem tem vida espiritual, isso não favorece. Não estou dizendo que é pecado, mas não favorece. Nós precisamos ter disciplina em tudo. Inclusive, Dom Lorenzo vai nos orientar sobre a virtude da temperança. A virtude da temperança. Abre o seu Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1809. Precisamos ser homens e mulheres. 1809. Catecismo da Igreja Católica. A virtude da temperança. Sabe, as coisas não nos são, tantas vezes, proibidas. O demônio é que mente. Ele chega para Eva lá no jardim, não é? No paraíso, e diz: é verdade que Deus te proibiu de comer de todas as árvores do jardim? Mentira! Mentira! Deus disse: pode comer de todas, menos dessa árvore aqui. Menos dessa árvore da vida. Essa é a única que você não deve tocar. Isso era cuidado de Deus. Mas ele podia se fartar de todas as demais. A serpente chega e diz: é verdade que você não pode comer de todas as árvores do jardim? Olha como o maligno o veneno dele é terrível. Então, quem não conhece a igreja, tem até uma frase que fala isso, Tem muitas pessoas que, na verdade, odeiam aquilo que elas pensam que é a igreja. Então, o que é que o mundo, ao olhar para a igreja, diz da igreja? A igreja, ela cerceia, a igreja, ela impede, a igreja, ela fica colocando obstáculo, a igreja, ela te impede de ser livre. Muito pelo contrário, o que a igreja faz é considerando a constituição humana, a natureza humana.
devolve ao homem a sua liberdade. Outro dia, alguém gerou uma grande polêmica quando alguém dizia sobre governar com base na Bíblia. E aí, até mesmo, acho que católicos ainda de uma formação não tão sólida, caíram aqui na conversa de alguns que começaram a se posicionar. Na verdade, gente, a base disso aqui, sabe, é o direito natural. Se você governa respeitando os direitos naturais, e aqui sim, isso que é o verdadeiro, os direitos humanos. Porque na hora que uma legislação, a do direito natural é a base do direito que nós conhecemos. No mundo jurídico, nós deveríamos caminhar com base no direito natural. Se fizéssemos isso, não estava essa lambança que está aí. Mas não se respeita mais o direito, por isso que o direito está se esvaindo. E nós estamos vendo essa confusão e a perspectiva não é boa. Porque não se rege mais com base no direito natural. Os princípios que regem a vida do homem, considerando a sua constituição, considerando a sua criação, enquanto criatura humana. E aí fica jogo de poder, de interesse. Sob o slogan belíssimo, direito humano. Humano de quem? Direito de quem? De matar as criancinhas no ventre. E de tantas outras coisas abomináveis que nós poderíamos trazer aqui. Então, a igreja, observando como o homem foi criado, eu ia até dizer, a sua constituição anatômica, cada particularidade do seu ser, e considerando que você tem alma, ela nos instrui. São Paulo vai dizer isso quando os pagãos observam a lei de Deus sem conhecer a lei de Deus. É prova de que isso está inscrito no coração humano. Não é uma coisa que vem de fora para dentro. É uma coisa que já está dentro de você. Já está dentro de você. Então aquilo que Deus nos deu para realizar o bem, que Deus nos deu para a nossa felicidade, a gente consegue perverter e transformar no mal. O alimentar-se, por exemplo. A vivência da sexualidade dentro da realidade do sacramento do matrimônio. O que é que nós vemos hoje? Fornicação, depravação, perversão e etc, e etc. Por causa dessa desordem, nós vamos vivendo tudo isso de maneira tão terrível. Consegue compreender isso aqui? Outro dia a Madre Kelly, com os cachorrinhos ali, pequenininhos, e chegava um cachorrinho, uma fofura, e ela olhava para aquele cachorrinho e me chamou a atenção, porque imediatamente ela disse, olha, a criatura louva o Criador. É um coração que está ancorado em Deus. É um coração que tudo aquilo que lhe acontece ao longo do dia, lhe fala de Deus. Lhe fala da bondade de Deus, da beleza de Deus. Gente, nós estamos vivendo um inferno por isso. Porque essas janelas estão fechadas e nós precisamos abrir essas janelas como irmã Maria Raquel, através de uma vivência sadia. Os nossos sentidos precisam ser de novo essas janelas abertas que nos guincham para o céu. Até mesmo o vinho, eu falava aqui outro dia. A palavra diz o vinho alegra o coração, mas ela também diz, o vinho não foi feito para embriaguez. Acontece que nós estamos em uma profunda desordem. Em uma profunda desordem. Quantas pessoas, o tato, né? A gente pode tocar, a gente pode se relacionar. Outra vez, num encontro com jovens, isso na verdade há muito tempo atrás, e começou a haver uma manifestação que parecia ser uma manifestação diabólica. E àquela altura, eu estava conduzindo aquele encontro, eu já repartilhei isso outras vezes, e os jovens olharam para mim e eu disse, Senhor, o que é que eu vou fazer? Não sou sacerdote, não sou exorcista, o que é que eu vou fazer aqui? Eu não tinha outra coisa para fazer, eu fui rezando, me aproximando daquela jovem que se debatia e abracei. Abracei. E o padre Roberto Bem-vindo, sacerdote exorcista, me disse, o demônio tem ódio do abraço. Ele não suporta contato físico. Ele não suporta quando uma pessoa está sofrendo uma manifestação diabólica
E você abraça aquela pessoa, acolhendo aquela pessoa, ele não fica, ele sai, porque ele tem nojo, ele tem a abominação do toque, ele não suporta amor. O toque foi feito como expressão do amor. O que é que está acontecendo hoje? Outro dia viralizou um vídeo aí. Uma pessoa tocando uma criança como? Com malícia. Com malícia. Não se toca com pureza. Temos medo de ser tocados e de tocar, porque perdeu-se a pureza. Meus queridos, você está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Você está compreendendo que hoje, nesse 10º dia da Quaresma de São Miguel, o Senhor está nos esclarecendo? Esses sentidos não são diabólicos. O teu corpo não é ruim. O teu corpo não é... Não. A igreja já venceu essa falácia há muito tempo. O teu corpo é templo do Espírito Santo. O teu tato, a tua visão, o teu olfato, o teu paladar, o teu ouvir, te foi dado para que você possa contemplar a Deus. Na minha carne eu verei a Deus. Esses olhos verão a Deus. A virtude da temperança. Parágrafo 1809. A temperança é a virtude moral que modera a atração pelos prazeres e procura o equilíbrio no uso dos bens criados. O equilíbrio. Assegura o domínio da vontade sobre os instintos e mantém os desejos dentro dos limites da honestidade. Você pode reservar aquele horário que você vai jogar bola. Vai jogar bola. Você gosta, eu preciso ver aquela coisa na internet porque é importante para a função que eu desempenho. Vá naquele horário. Porque eu queria comer tal coisa. Coma de maneira equilibrada. Eu gosto de doce. Come à medida certa, senão você vai desenvolver diabetes. Ainda mais se você tem propensão para isso, você vai desenvolver diabetes. Eu gosto de uma carne ali e tal, e a gordura. Cuidado, o colesterol. Até o corpo ele aponta. Quando você excede, o teu corpo aponta, diz, ei, tá errado, para, eu não estou aguentando. Eu não estou aguentando, para, o corpo, ele já aciona. Quanto mais a tua alma. A pessoa temperante, ela orienta os apetites sensíveis para o bem. Ela guarda santa discrição e não se deixa levar e seguir as paixões do coração. Não. A temperança é muitas vezes louvada no Antigo Testamento, né? No livro de Eclesiásticos, capítulo 18, versículo 30, abre a sua Bíblia. Não vá atrás de tuas paixões e dos teus prazeres, abstente. No Novo Testamento é chamada de moderação ou sobriedade. Devemos viver neste mundo com ponderação, justiça e piedade. Diz a carta de São Tito. Devemos viver neste mundo com ponderação, justiça e piedade. Viver... Ainda traz essa citação de Santo Agostinho. Viver bem não é outra coisa senão amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e com a totalidade do próprio agir. Dedicar-lhe um amor integral, que nenhum infortúnio poderá abalar. Que obedece exclusivamente a Ele e que vela para discernir todas as coisas com receio de deixar-se surpreender pelo ardil e pela mentira. A virtude da temperança. Vamos caminhando aqui que tem muito chão pela frente. Como estamos usando os nossos sentidos? Dom Lorenzo vai dizer, quando qualquer objeto se apresentar a qualquer um dos teus sentidos externos, separe ou abstrai em seu pensamento o espírito presente nele, imaginando e persuadindo-se de que esse objeto ou criatura por si só não possui nada das qualidades que aparecem aos seus sentidos, mas que todas elas são na realidade obras de Deus. Obras de Deus. Foi Deus quem fez. Foi Deus quem deu. Foi Deus quem modelou. Entende? Tudo aquilo que você enxergar, seja esta ponte que te une a Deus. E não pelo contrário, o que é que está acontecendo hoje? Muitas vezes nós estamos fazendo dos nossos sentidos um obstáculo. Um obstáculo. Atualmente, onde as distrações estão por toda parte, podemos buscar olhar para tudo com um olhar sobrenatural. E Dom Lorenzo vai trazer conselhos práticos. Preste atenção. Quando você se elevar ao ver coisas que possuem nobreza, amabilidade e perfeição,
Reduz essas criaturas em seu pensamento à sua insignificância. A criatura, ela fala do Criador. Não pare no Criador. A gente pode ver, de repente, uma pessoa que canta muito bem. Que voz linda. Meu Deus do céu, que voz é essa? É uma voz angélica. Que voz é essa? Despreze a criatura. Porque o que ela tem é dom de Deus. Está entendendo o que ele está dizendo? Não é no sentido de desprezar, de tratar mal, não. É olhar para aquela voz angélica e dizer assim: que Deus maravilhoso é esse? Que Deus perfeito é esse que concedeu a essa criatura esta voz? O que é que a gente faz? Faz da pessoa um ídolo. Sai correndo atrás da pessoa. Faz da pessoa um ídolo. Quando na verdade é dom de Deus. É um dom de Deus. Olhar para aquela pessoa que canta lindamente e dizer: que Deus é esse? Que Deus maravilhoso é esse? Compreende? É isso que Dom Lourenço está dizendo. Reduza a criatura à sua insignificância. E fixe os seus olhos no entendimento, no único Criador ali presente, que lhe deu essas qualidades. E deleitando-se apenas nele, você dirá: ó meu Deus, sumamente amável, como me alegro por vós ser unicamente o infinito princípio de todo o ser dessas criaturas. Sois vós o ser, o sustento dessas criaturas. Sois vós. E ele vai dizer mais. Você imagine que aquela criatura é pó e ao pó é lá de tornar. Imagina toda apodrecida, os vermes saindo de dentro dela. Ela sepultada. É isso que ela vai voltar. É nada. É um instrumento de Deus. Dom Lourenço não está dizendo para tratar mal as pessoas. Não está dizendo para desprezar as pessoas no sentido de tratar mal. Mas de dar a Deus aquilo que é de Deus. Jesus fala no Evangelho: dê a Deus o que é de Deus e dê a César o que é de César. É dar a Deus o que é de Deus. Eu te louvo, Senhor, porque de modo admirável me criaste, me fizeste. Não é assim que diz o salmista? Eu te louvo, Senhor, porque de modo admirável vós me criastes. Nós estamos dados ao louvor das criaturas. Estamos louvando a criatura ao invés do Criador. E por isso estamos experimentando um verdadeiro inferno. Ao se sentir atraído pela beleza das criaturas, separe e abstrai o que vê do espírito que não vê. Considere que tudo que aparece como beleza exterior provém do espírito invisível, que é fonte e raiz dessa beleza exterior. E assim, com grande prazer, você dirá: eis aqui os traços da fonte infinita. Eis uma gota do imenso oceano de todo o bem. Como me alegro contemplando esta incomparável e inigualável beleza, que é a origem e causa de todas as belezas criadas. Tudo referir a Deus. Se você conhece alguma bondade, sabedoria, justiça ou outra virtude no próximo, após fazer esta distinção do criatura e criador, você dirá ao seu Deus: ó tesouro das virtudes. Você encontra uma pessoa que ela é senhora de si, ela tem um domínio de si. Aí você fica: nossa, eu estou admirado com aquela pessoa. Olha, ela tem uma inteligência emocional, ela tem um domínio de si. Ela é uma pessoa virtuosa e você vai se alongando nos louvores àquela criatura. De repente você se esqueceu de fazer isso aqui que Dom Lourenço está dizendo. Ó sumo tesouro das virtudes. Quão grande deve ser minha alegria ao ver que tudo de bom e feliz é levado por ti e provém apenas de ti. E que tudo mais é como nada em comparação com suas divinas perfeições. Ao comer ou beber, considere que Deus dá o sabor e o prazer que encontra nesses alimentos. Quando veio aí a peste aí, a pandemia, o Covid, interessante, qual era um dos traços que acontecia? As pessoas perdiam, muitas pessoas perdiam o paladar, perdiam o olfato. Dom Lourenço está dizendo: tudo isso Deus nos deu. Deus podia ter tirado o prazer da alimentação. Mas se Ele não deixasse, podia ser que nós morrêssemos até mesmo de fome. Se Ele tivesse tirado o prazer, por exemplo, da vivência sexual entre esposo e esposa, podia ser que a espécie não se proliferasse, não se reproduzisse. Então Ele deixa o prazer. Está morrendo de sede, ou coisa boa tomar um copo d'água. Água não tem gosto nenhum, mas você está com sede, ou coisa boa beber água. Foi Deus que deixou esse prazer. Mas é isso que Ele está dizendo. Deus dá o sabor e o prazer que encontra nisso tudo
Considere e deleite-se apenas em Deus. E aí você vai dizer: alegra-te, minha alma, com teu Deus, cuja doçura e prazer te satisfazem em todas as coisas, deleitando-se unicamente nele. Compreende isso aqui? É algo, né, no primeiro plano tão simples, mas está esquecido. E só fica na minha memória que eu tenho que mortificar. Eu tenho que não comer, eu tenho que não fazer. Você tem que dar um sim a Deus diante dessas coisas. A virtude da temperança vai te ajudar nisso aqui. Inclusive, a saber, não, é até aqui. A partir daqui já não estou mais glorificando o Senhor. A partir daqui já não estou mais glorificando o Senhor. Utilize dos sentidos para contemplar a paixão de Cristo. Olha que interessante, gente, isso aqui. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso. Quando se vestir, lembre-se de que o Verbo eterno se vestiu de carne para revestir você de sua divindade. Então você não vai se vestir de qualquer jeito. O Verbo de Deus se vestiu de carne para revestir você de divindade. Ele assumiu a sua humanidade para comunicar à sua humanidade a divindade dele. Peraí, eu não sou um animal que pode sair por aí, não é? Sem roupa nenhuma, não tem problema. Eu sou um homem que foi divinizado. E eu vou me vestir com dignidade. Ao se despir, traga à memória que Jesus também foi despido na cruz. Foi despido, escarnecido. Ao ouvir barulhos e gritos das pessoas, lembre-se daquelas vozes terríveis. Crucifica-o, crucifica-o. Quando você ouvir o grito de alguém gritar com você, você vai pensar imediatamente: Jesus ouviu estes gritos. E a palavra vai dizer que ele, como ovelha conduzida ao matadouro, ele não abriu a boca. Manso, um manso cordeiro. Gritaram com Jesus. E você já santifica aquele momento, aquela situação. Sempre que o relógio marcar as horas, lembre-se da ansiedade dolorosa que o coração de Jesus experimentou quando começou no horto a sentir sua morte e paixão que se aproximava. As horas da paixão, o relógio da paixão. Em qualquer ocasião de tristeza e dor, seja sua ou alheia, convença-se de que todas elas são quase nada em comparação com a angústia incompreensível que transpassou e afligiu o corpo e a alma do seu Salvador. Na angústia, na tristeza, lembrar que Jesus assumiu tudo isso na sua humanidade, de maneira pungente. Veja, meus irmãos, que grande experiência o Senhor hoje está nos levando a fazer. Que grande experiência. Dom Lourenço ainda prossegue. Ainda outros conselhos aqui. Eu queria partilhar com você. Deixa eu ver se eu encontro. Final desse capítulozinho aqui. Depois de discutir as formas de elevar nossos pensamentos das coisas sensíveis e materiais para o divino e os mistérios do Verbo encarnado, acrescenta outros meios para tirar meditações. Ao percorrer o caminho espiritual, esteja sempre disposto e pronto para especulações mais altas. Olhando para os objetos belos e agradáveis que o mundo preza, considere como inferiores as riquezas e beleza do céu. Aspire de todo o coração a estas, desprezando tudo que é mundano e visível. Se a luz do sol, magnífico planeta, é clara e resplandecente, sua alma estará em graça do Senhor, mas se estiver em pecado, será mais escura, feia, abominável do que os abismos do inferno. Ao contemplar a luz do sol, medite. Ao ouvir o canto dos pássaros, eleve o espírito à música do céu, onde ressoa continuamente o aleluia e os santos eterno, e roga ao Senhor que te faça merecedor de louvá-lo eternamente no céu. Quando te agrada a beleza das criaturas, repara com a inteligência que por trás dessa aparência enganosa, a serpente infernal esconde o intento de te tirar a vida, ou pelo menos te ferir. E contra ela poderá dizer: maldita serpente, como está enganosamente disposta a me despedaçar. Logo, voltando a seu Deus e Senhor, lhe dirá: seja para sempre bendito e louvado o meu Deus, por ter descoberto o inimigo e me livrado de sua garganta infernal, diante de uma tentação, da sedução. Olha o que Dom Lourenço está dizendo. Quando experimentar um prazer excessivo, lembre-se das chagas do seu crucificado.
E aqui ele caminha. Quando se levantarem tempestades, trovões, ventos impetuosos, lembre-se do juízo final. Tem gente que tem medo do trovão. Diz, quando você ouvir o trovão, lembre-se do juízo final. Sabe, ele está te ensinando a usar aquilo que é o teu dia a dia, a teu favor. Quando caminha, lembre-se que a cada passo você se aproxima do fim da sua vida. Na variedade dos acidentes que podem acontecer, exercite-se. Se sofre uma dor, tristeza, se padece calúnia ou frio, eleva o pensamento à eterna vontade para o seu bem que permitiu que dessa forma e naquele tempo você padecesse esse incômodo. E assim com alegria e prazer, dirá dentro do coração, eis aqui, Senhor, cumprida em mim a vontade de Jesus, com tanto amor. Seja louvado, Senhor. Quando na sua alma surgir um pensamento de coisa boa, volta para o teu Deus, reconhece com humildade que Ele te deu esse grande favor. Quando você é inspirado por alguma coisa, olha aqui, você vai dizer obrigado, Senhor, porque me inspiraste. Não é você, não fica fechado. É que você alimentaria a vaidade, o orgulho, a soberba. Não é quem como eu. Não, não é quem como eu. São Miguel não diz quem como eu. É quem como Deus. Quem como Deus? Fazer uma coisa boa, louva o Senhor. Quando lê, imagina que o Senhor está falando contigo. Ao olhar para a cruz, considera que Ele é o estandarte da sua milícia. Ao ver a imagem da Virgem Maria, volta o teu coração. E aqui Ele vai, sabe? E é isso, aqui no nosso mosteiro. E eu convido você a fazer o mesmo na sua casa. Nós temos imagens espalhadas em todo o mosteiro dos Santos Anjos, da Santíssima Virgem, um quadro do Sagrado Coração. Antigamente as casas eram assim. Você entrava numa casa, estava logo o coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria. Estampado ali na entrada da casa, na sala da casa. Hoje em dia virou cafona. Ah, porque é cafona, não combina com a minha decoração. Outro dia uma esposa testemunhava aqui. Ela ganhou o quadro de Jesus misericordioso e ela pensou, não combina com a minha decoração. Colocou atrás da estante da sala. Colocou Jesus misericordioso atrás. Sabe quem é que é para ir para trás? Jesus fala no Evangelho. Ele diz para trás, Satanás. Mas aquela esposa, aquela mãe colocou Jesus atrás. Sabe o que aconteceu? Uma tribulação terrível no seu casamento. O esposo saiu de casa. As filhas num caminho de pecado, foi terrível. E no auge daquela confusão, o Espírito Santo recordou a ela. Você colocou Jesus atrás. Foi quando ela foi lá, pegou o quadro de Jesus e trouxe para frente. Jesus deve estar na frente. A tua casa deve estar marcada com a cruz do Senhor. Lembre-se que quando fizeram aquele feitiço contra aquele mosteiro, é uma história antiga. E depois aquelas feiticeiras foram dizer, o feitiço não deu certo, porque naquele mosteiro estava impressa a cruz do Senhor em vários lugares. O feitiço não deu certo, porque ali estava a cruz do Senhor. Aquele mosteiro e a sua casa deve estar sob a proteção da cruz. Estamos com vergonha de assumir a nossa identidade cristã? Precisamos encher, a nossa casa precisa resplandecer. Parece mais uma igreja, que antes parece uma igreja do que um prostíbulo. Que antes parece uma igreja do que um bar. Que antes parece uma igreja do que um shopping center. Que a sua casa pareça mesmo igreja, que a sua casa seja a porta do céu. Não tenha medo. Não consigo nem ficar aqui com tanta imagem de santo que tem. Se não consegue, vai embora mesmo. Outro dia um ex-satanista, testemunhava. Começou um namoro com uma jovem cristã católica e ele não conseguia entrar na casa dela porque se incomodava com as imagens dos santos, com a medalha milagrosa, com o texto de Nossa Senhora, com a água benta, entende? Você vai sacralizando este ambiente e torna esse ambiente inóspito à ação do demônio. Ele não consegue ficar na sua casa se você está rezando todos os dias o rosário. Não tem como. É muita peia nele. Nós já estamos aqui, tem muita coisa ainda para a gente partilhar, mas estamos já nos aproximando do finalzinho. Eu quero partilhar aqui esses assuntos que são discutíveis, né? Como, por exemplo,
a realidade das tatuagens. A automutilação, a autodesfiguração. Vou fazer melhor, deixa eu pegar aqui Dom Lourenço, aliás, Monsenhor Rossetti. O que é que ele diz sobre essa realidade das tatuagens? Estou pegando aqui Monsenhor Rossetti, tá? E ele vai dizer assim: tatuagens são comuns atualmente. Sem que o soubéssemos, uma pessoa que estava em atendimento para ser liberto, ele diz, tinha uma imagem tatuada no ombro. Alguns acham que qualquer tipo de tatuagem é pecaminosa. E para isso citam Levítico 19. Outros creem que essas citações à Sagrada Escritura devem ser colocadas num contexto e se refeririam apenas a tatuagens feitas em rituais pagãos e, portanto, com conteúdo pagão. Bom, a Igreja Católica não possui uma posição oficial sobre tatuagem. Porém, olha o que ele diz. Tatuar uma imagem de qualquer coisa má ou relacionada ao ocultismo é obviamente uma ideia ruim e uma potencial abertura para a ação demoníaca. Entenderam o que Monsenhor Rossetti está dizendo? Esse sacerdote exorcista, ele está dizendo: a Igreja Católica não possui uma posição oficial sobre tatuagem. Porém, tatuar uma imagem de qualquer coisa má ou relacionada ao ocultismo é, obviamente, uma ideia ruim e uma potencial abertura para a ação demoníaca. Qualquer discernimento sobre a conveniência de fazer uma tatuagem, ela deve incluir a pergunta: essa tatuagem contribuirá de um modo positivo para honrar o meu corpo, que é templo do Espírito Santo? A verdade, gente, é que eu tenho encontrado muitas pessoas arrependidas. Muitas pessoas arrependidas no momento ali de euforia, no momento de terem tatuado ali o corpo. Sobretudo as pessoas quando vão ficando mais velhas, mas em tantas outras realidades. Tenho encontrado muitos jovens também arrependidos disso. Então eu devo me perguntar, essa tatuagem contribuirá de um modo positivo para honrar o meu corpo, que é templo do Espírito Santo, onde Deus habita? Quem tiver uma tatuagem de uma imagem maligna deve removê-la, se possível, ou ao menos cobri-la. Além disso, também recomendamos que seja feita uma oração espiritual de desativação da tatuagem de qualquer conexão oculta, de preferência na presença de um sacerdote que representa a igreja. Olha o que ele está dizendo. Aqui ele conta um caso impressionante. Há algum tempo, um pai angustiado trouxe seu filho, que admitiu tinha o hábito de consumir droga com regularidade, estudar demonologia. Ele chegou até mesmo a desenvolver um relacionamento com os espíritos maus. E ele fez uma tatuagem com a representação de determinado espírito maligno. Tem um nome aqui, mas eu não vou falar. Quando lhe perguntei por que havia feito aquilo, ele respondeu: eu achei que isso ia me tornar uma pessoa melhor. Provavelmente não me incomodo tanto quanto deveria com as representações confusas de Deus, os anjos e dos demônios na TV e na indústria cinematográfica. A maioria de nós, pessoas mais velhas, pensa que a bondade de Deus e a maldade de Satanás são obviedade. Sabemos instintivamente que o demônio é mau e está determinado a nos destruir. Sabemos que Deus quer o melhor para nós, mesmo que não frequentemos a igreja, nem o cultuemos como deveríamos. Mas os mais jovens não pensam mais assim. Para os mais jovens não é mais óbvio isso. E eles estão se tornando presas fáceis daqueles que promovem o mundo de Satanás e seus demônios. Por quê? Porque não tem nenhuma catequese básica. Hoje muitos seguem deidades pagãs. Outros ainda creem que Satanás é incompreendido, é nosso defensor. Outros acreditam que a feitiçaria, retratada com tanta regularidade na TV, é uma coisa boa. Infelizmente, o jovem com tatuagem de demônio estava ficando cada vez mais ressentido, carrancudo. Não tinha intenção de parar. Ele não tinha entendido que tatuar a imagem de um demônio no corpo equivalia a marcar a si mesmo para ficar a serviço dele. Olha o que o Monsenhor Rossetti está dizendo. Podemos desativar, entre aspas, ele coloca tatuagens por meio do poder de Jesus. Porém, o jovem precisaria de um longo curso de teologia e de conversão. Exorcismos não são mágicos e são ineficazes quando a pessoa não renuncia ao mal. Recentemente fiquei atônito ao ver um rapaz que acabara de fazer uma tatuagem de um deus egípcio. Uma figura de aparência demoníaca com chifres.
Como já disse anteriormente, muitos deuses pagãos são, na verdade, demônios, como Baal, que era considerado um deus cananeu, mas muitas vezes aparece nos exorcismos como demônio de patente elevada. Portanto, esse jovem marcou a si mesmo, inadvertidamente, com o demônio do inferno. Olha isso aqui. Nós estamos falando do quanto o nosso corpo é sagrado, templo do Espírito Santo, do uso devido dos nossos sentidos, a virtude da temperança. Veja quanta coisa nós já partilhamos aqui, gente. Quanta coisa você já aprendeu. Estamos aqui nesse assunto que sempre, não é, levanta discussão, a tatuagem. De maneira muito sóbria, estou trazendo aqui o que o Monsenhor Rossetti nos faz meditar. E repito, tenho encontrado muitas pessoas arrependidas de terem partido para isso. Então, temos discernimento, não é? Deixa eu ver o que mais que nós podemos trazer aqui. A busca incessante pelas cirurgias plásticas, o culto ao corpo, não é? Há uma pesquisa que diz que a cada ano nos Estados Unidos, mulheres gastam cerca de 11 bilhões em cirurgias plásticas. Bilhões. Nós precisamos ter discernimento, aquilo que é necessário, aquilo que é daquilo que já se torna um culto ao corpo. Se torna um culto ao corpo. A busca por uma aparência perfeita pode sim ser vista como uma forma de ceder aos prazeres da carne, negligenciando a virtude da temperança e o reconhecimento do valor intrínseco do corpo como criação de Deus. Tem pessoas que ao fazer tantas realidades, gente, na verdade elas vão afetando a sua saúde. As pessoas vão perdendo a saúde em vista da aparência do corpo. Eu quero ter um corpo, não é? Eu quero ter aquela aparência, aquele modelo. E aí a mídia está aí para colocar aí os modelos mais inalcançáveis que existem. O homem passa o dia vendo aquelas esculturas. As mulheres, por sua vez, também. Aí quando olha para dentro de casa, tá a barriga de chope, né? Como é que fica? Mas olha, isso é muito sério. Esse culto ao corpo. Aqui a gente já passa daquilo que Dom Lorenzo está dizendo. Uma coisa, o corpo templo do Espírito Santo. Você precisa, sim, cuidar, zelar pela sua saúde. Se pode fazer exercício físico, ter uma alimentação saudável, ter as horas de sono devida, tudo isso, porque você precisa deste corpo. Outro dia encontrava o padre Paulo Ricardo e ele dizia dos cuidados que ele passou a ter, porque para servir mais, para render mais no seu apostolado. Esse cuidado nós precisamos ter. A gente não pode também descuidar. Nós precisamos ter o cuidado necessário, devido, mas o culto ao corpo, isso aqui já é outra coisa. Isso aqui, já você passa para o outro lado da situação. Isso aqui é abominável aos olhos de Deus. A vida e a saúde física são bens preciosos. Devemos cuidar com equilíbrio, levando em conta as necessidades alheias e o bem comum. Se a moral apela para o respeito à vida corporal, não faz dela um valor absoluto, insurgindo-se contra uma concepção neopagã que tende a promover o culto do corpo. A virtude da temperança manda evitar toda espécie de excesso. Isso aqui eu estou citando o Catecismo da Igreja Católica para você. Por fim, a realidade da vasectomia, da laqueadura. A prática da vasectomia consiste numa forma de buscar controle absoluto sobre o corpo. Uma atitude que contraria o abandono à vontade de Deus, a qual somos chamados. Esta prática é um exemplo claro de manifestação da concupiscência da carne, onde o desejo de evitar o desafio da paternidade e da maternidade se sobrepõe à confiança na providência divina. Aqueles homens que, dessa maneira, através da vasectomia, se tornam, então, impossibilitados de gerarem um filho. Inclusive, temos encontrado, homens que estão buscando aí uma maneira de reverter. Olha como, que maravilha, a reversão. Porque compreenderam isso aqui. Quando se faz, então, a vasectomia para quê? Para poder praticar o sexo à vontade sem que dali surja uma vida. Isso é abominável aos olhos do Senhor. Consiste numa forma de buscar controle absoluto sobre o corpo. A Igreja Católica ensina que todo ato conjugal deve estar aberto à vida. A vasectomia e a laqueadura são vistas como violações desse princípio, pois removem deliberadamente a possibilidade de procriação, considerada parte essencial da união matrimonial. A laqueadura de igual modo. Hoje, quantas mulheres eu conheço que ignoravam essa realidade, Maria, que eu não sabia disso aqui.
Eu tive 3 filhos, no 3º parto, o médico disse, vamos logo fazer aqui, ela tinha uma ligadura de trompas, vamos logo fazer a ligadura, que é a laqueadura, porque já tem 3, né? Conheço pessoas muito próximas a mim, que primeiro não tinham conhecimento, não é? Que isso aqui não é devido, e que foram enganadas, posso dizer, foram enganadas. Mulheres que chegaram e diziam, eu tinha um sonho de ter 4, 5 filhos, mas caí nessa mentira. Disseram que eu não podia ter o 4º, que eu não podia ter o 5º. Hoje em dia, se já era assim há décadas atrás, imagina hoje em dia. Isso tudo é um plano diabólico, maligno, né? Para impedir que a vida aconteça. Isso aqui que eu trouxe no final, gente, foi exatamente aquilo que nós vimos. Abra novamente a sua Bíblia. Deixa eu abrir aqui. Aquilo que São Paulo nos disse. 1 Coríntios. Queria que você meditasse hoje profundamente nisso aqui. 1 Coríntios 6, versículo 19. O teu corpo é templo do Espírito Santo. E vós não pertenceis a vós mesmos. Não pertenceis a vós mesmos. Por isso não podemos estar fazendo, não é? Eu poderia aqui falar muito mais. Meu corpo, minhas regras. Mas hoje, vocês sabem como estão as coisas, não é? Qualquer palavrinha e a gente pode ser que amanhã não consiga mais nem estar aqui, chegando até você. Que nós poderíamos falar da ideologia de gênero, nós poderíamos falar que, não é, tantas situações, as cirurgias de mudança de sexo, enfim. Nós poderíamos falar muita coisa aqui, muita coisa. Mas eu vou me restringir a lembrar para você, filho amado de Deus, filha amada de Deus, que vós não pertenceis a vós mesmos. Pelo batismo, vós vos consagrastes a Deus. Você pertence ao Senhor e essa é a nossa alegria. Eu pertenço ao Senhor. O meu corpo, minha alma, pertence a Deus. Eu não posso, então, fazer dele o que eu quiser. Não é o meu corpo, minhas regras. Porque não fui eu que me dei a mim mesma. Eu não dei a vida a mim mesma. Eu recebi a vida como dom. Eu recebi este corpo como dom. Eu recebi esta alma como dom. Eu recebi as virtudes. Eu recebi os dons. Eu recebi os frutos do Espírito. Eu recebi tudo isso de Deus. E com tudo isso eu quero louvá-lo e glorificá-lo. Eu me recuso a fechar esta janela. Esta janela precisa estar aberta para Deus. Vamos repetir como Jó. Na minha carne eu sei que eu verei a Deus. Este teu corpo ressuscitará. Este teu corpo ressuscitará. O que é que fica de hoje? O que São Paulo vai dizer, não é? Deixa eu ver se eu encontro aqui. Aquela palavra poderosa de São Paulo, ao qual nós podemos finalizar esta pregação. Onde ele vai dizer, fazei tudo para a glória de Deus. Fazei tudo para a glória de Deus. Abra a sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. 1 Coríntios 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Fazei tudo para a glória de Deus. Vamos voltar um pouquinho aqui? O apóstolo vai dizer ainda, tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. E finalizamos então com esta palavra. Portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Fechamos com esta palavra, então guarda no teu coração. Tudo aquilo que você hoje, tudo aquilo que você fizer, tudo aquilo que você falar, tudo aquilo que você tocar, tudo aquilo que você ouvir, tudo aquilo que você comer, que tudo seja para a glória de Deus. Amém?
Essa pregação será cortada e logo após a missa ela sai aqui no nosso canal no YouTube para você poder compartilhar, levar essa direção espiritual para tantas outras pessoas. Vamos juntos, crescendo na fé, caminhando com Cristo, vencendo de batalha em batalha, de glória em glória, de vitória em vitória. Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro. Se Deus quiser,